Boa noite, boa noite. Tá frio, né, gente? Tá um frio danado. Nossa. Olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live também de bate-papo, tá bom, gente? Vai ser uma live bem interativa. Eu quero que vocês possam aí tirar bastante dúvida sobre o que vocês quiserem, né? Principalmente também sobre a imersão, né, que vai acontecer na semana que vem. Pois é. Coisas desse Brasilzão, né? O Felipe aqui tá falando que ele tá em Recife, que ele tá suando, tá 28. E aqui tá um frio que chega, que chega a doer até o osso. Em Fortaleza não tem frio, né? Você é de Fortaleza, Luciana? Eu tenho uns amigos aí em Fortaleza. Pessoal, então vamos lá, gente, ó. O papo hoje é o seguinte. Eu quero, como a gente está aí, né, divulgando aí a imersão que vai acontecer agora na semana que vem. Vai ser um evento, né, 100% online, 100% gratuito, onde eu vou disponibilizar muito conteúdo para vocês, né, em vários formatos, tá bom? Então vai ser... Belém também aí, né? Eu já tive em Belém aí várias vezes, eu sei como que é. Nossa, aí a coisa é braba, de calor, né? Então nós vamos disponibilizar muito conteúdo para vocês, né? Em diversos formatos. Então, aulas gravadas, lives, né? Eu vou fazer na semana que vem 10 lives. Vão ser 2 lives por dia, tá? Uma de conteúdo prático, né? Que eu chamo de live mão na massa. Então vocês vão ver, principalmente a gente atuando com o aluno real, tá bom? Não é só essa coisa de ficar fazendo demonstração de professor, tá? Porque isso aí também eu sei que vocês já veem bastante por aí, né? Então eu quero mostrar para vocês mais uma situação real, como que é um atendimento real, com o Pilates clássico, né? Então eu já conversei com alguns alunos aqui do estúdio que estão fazendo aula, né? Aula online. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês essa realidade nessa semana. Além disso, vão ter vários convidados, né, que vão estar junto comigo também. Só gente da pesada mesmo, gente bacana para compartilhar com vocês. Isso, a gente já mandou no e-mail. Quem se cadastrou, né, para participar, já recebeu no e-mail a programação. Exatamente. Então, gente, hoje eu quero mais tirar um pouco de dúvidas de vocês em relação ao evento, né? Ou algum outro tipo de dúvida também, caso vocês queiram tirar dúvidas sobre o Pilates clássico, sobre a realidade do trabalho de vocês, sobre transição, né, do contemporâneo para o clássico ou não. Enfim, gente, o que vocês... A imersão vai ser em qual plataforma? Então, Felipe, ó, na verdade é assim, a imersão ela vai ser em algumas plataformas, tá bom? É muito importante que você tenha feito a sua inscrição, porque quando você faz a sua inscrição, você cede o seu e-mail para mim. Eu vou informar a vocês sobre todos os eventos por 2 fontes.
Uma pelo e-mail, então você vai receber lá, por exemplo, né, toda a programação, aonde vão acontecer as coisas, e as aulas gravadas vocês vão receber pelo e-mail, tá bom? O link, na verdade, né, da aula gravada você recebe no seu e-mail. O pessoal que está no Telegram também, é importante que vocês estejam no Telegram, porque o link da aula gravada vocês vão receber também pelo Telegram, ok? Além de receber os conteúdos de apoio. Então, na primeira aula, que eu vou falar sobre um pouco da parte da história das ideias do Joseph Pilates, depois eu vou entregar um conteúdo em PDF para vocês no Telegram. Então é muito importante que vocês estejam no Telegram, ok? Ah, Alexandre, como eu faço para entrar no seu Telegram? É simples. Depois que acabar a live, você vai na minha bio, clica lá, na bio tem um linkzinho lá, né? Aquele Linktree, tem um link, aí vai aparecer uma tela com 3 ou 4 botões. Um dos botões está escrito Telegram. Aí você clica lá, já vai abrir, aí você entra no Telegram, tá bom? Então depois você vai lá no meu perfil, no Instagram e entra. Isso. Então as aulas gravadas vocês vão receber pelo Telegram e também no e-mail, ok? E as lives vocês vão assistir pelo Instagram. Então, quando for o horário da live, você vai entrar como vocês estão entrando agora e vocês vão ter acesso a um conteúdo, né? Tanto prático como de live de entrevistas, né? Lives mais teóricas, pelo Instagram, tá bom? Então, na segunda-feira, já tem uma pessoa muito bacana, a Carol, ela é lá dos Estados Unidos, é uma brasileira lá dos Estados Unidos. Ela teve uma experiência incrível num lugar muito importante, né, para o mundo do Pilates, que fica lá nos Estados Unidos, chamado Jacob's Pillow. Então, na verdade, é um lugar onde existiam, onde eram feitos, na verdade, festivais, né, de dança. E o Joe Pilates, ele durante muito tempo, ele ministrou aulas nesse lugar e tal. E as lives de até 10 participantes, como será a seleção? Não. Não é live de 10 participantes. Não é live. Depois que vocês assistirem a aula, ó, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu vou liberar a aula 1, ok? Na segunda-feira. Então, vocês vão receber lá, 9 horas, aula 1 liberada, o link de acesso. Aí você vai lá, clica e você vai assistir a aula. Você vai ser direcionado direto para um blog e aí você vai assistir a aula, ok? Depois, você já vai estar dentro de um blog. Quando você terminar a aula, você vai deixar um comentário no blog do que você achou da aula, se você curtiu, se não curtiu, se você teve dúvida, se não teve, etc. Os 10 comentários que eu achar mais pitorescos, que eu achar que são mais interessantes, algum comentário, alguma sacada que a pessoa teve, alguma coisa legal, na terça-feira, num horário lá que eu acho que eu marquei, acho que às 11h30, essas 10 pessoas, eu vou entrar em contato e a gente vai fazer uma prática, tá bom? Então isso vai acontecer na aula 1 e depois vai acontecer também na aula 2, ok? Então, então não é uma live, tá bom? Essa aula vai ser pelo aplicativo, pelo Zoom, tá? A gente vai fazer essa aula pelo Zoom, ok? Que mais de dúvida, gente, em relação à imersão?
Alguém de vocês tem interesse em compartilhar a tela comigo para perguntar alguma coisa, ou sobre a imersão, ou sobre o seu trabalho, perguntar alguma coisa sobre o Pilates clássico? Pode. Pode sim. A VK Lei Consta. Ela está perguntando que ela trabalha de manhã, se ela pode assistir depois. Você vai poder assistir a aula depois sim, tá? Ela fica liberada para vocês verem depois, ok? Não é que eu só libero às 9 da manhã e aí eu já tiro logo do ar, não. Vocês vão ter um tempinho para ver essa aula, tá? Então, se vocês quiserem ver de noite ou até no outro dia, dá para ver, não tem problema nenhum. Ok? Se alguém quiser compartilhar a tela comigo, gente, para tirar alguma dúvida, como a gente fez na live passada, eu estou à disposição, tá bom? É só você falar, dá um aceno aí, eu quero, e eu compartilho, para vocês tirarem dúvidas ou sobre a imersão ou sobre qualquer assunto relacionado ao Pilates, a linha de trabalho que eu utilizo. Ah, legal. A Esther está falando aqui que a dúvida foi esclarecida da aula. Isso, vai ser isso, da aula às 9 horas, exato. Muito bom. Que mais, gente? Vamos lá. Que mais? Qual é o público-alvo? Quem não sabe exatamente nada pode acompanhar? É o Elton Alessandro, é isso? Então, na verdade pode sim, porque o conteúdo dessa semana, né, ele é um conteúdo, na verdade, de fundamentos. Porque o que eu entendo, gente? Eu já vou falar sobre isso, tá? O que eu entendo, gente? Olha só, ó. Deixa eu só ver aqui. Aquecedor antes da aula? E tem sim. Aquecimento. Bom, mas tem aquecedor também, tá? Tem um aquecedor chamado Reformer. Vocês já ouviram falar desse aquecedor? Quando os meus alunos entram aqui no estúdio, eu falo para eles, quando está muito frio, eu falo para eles, eu falo o seguinte, comprei um aquecedor. Vocês vão ver que esse fio vai passar rapidinho. Na primeira vez, eu engano eles mesmo, porque eles acham que eu comprei mesmo um aquecedor, mas na verdade não é. O aquecedor é o Reformer, é o Match, é isso que a gente aquece. Eu já vou voltar na pergunta anterior, tá? Mas eu vou só responder essa pergunta aqui da Lu, tá? Se a gente usa aquecimento. Ô Lu, na verdade é assim, ó. O sistema, como a gente no início da aula, no Pilates clássico, a gente trabalha mais com o Reformer ou com o Match, a gente já tem, na verdade, nesse início, a gente trabalha com uma estrutura de movimentos que ela é pré-determinada. Então, é uma sequência de exercícios, na verdade, né, que é pré-determinada só no Match ou só no Reformer, né? E essa sequência, na verdade, ela é uma estrutura de movimentos inteligente, né, que, na verdade, propõe um certo resgate dos movimentos primários, né, do aluno, e aí a gente vai progredindo com ele até ele, na verdade, se mover de uma maneira tridimensional, né, e com muita complexidade.
Então é uma estrutura de trabalho que começa com movimentos mais básicos e primários e vai evoluindo. Então é do básico, a gente vai até o avançado. Quando a gente começa essa estrutura de trabalho, os exercícios iniciais, ele já tem a função de aquecimento. Então eu não preciso, na verdade, bolar nenhum aquecimento específico. Por exemplo, o footwork no Reformer, ele tem a função de aquecer, ok? Ele tem a função não só de aquecer, ele tem a função de fazer o aluno se concentrar no próprio corpo, trazer a mente ao próprio corpo, né? Para ele começar um trabalho. Ele tem a função de, pelo apoio, na verdade, dos pontos dos pés na barra de apoio, começar a estimular, na verdade, os órgãos internos. Porque o Joe Pilates ele tinha uma visão holística sobre o corpo humano e sobre o movimento. E muitas coisas ele acaba trazendo de outras culturas. Vocês vão ver isso na primeira aula. Como a ideia de saúde dele é uma ideia muito ampla, que ele traz do Oriente, que ele traz, por exemplo, da tradição de movimentos corporais da China, né? Então, a ideia dele, por exemplo, de circulação, né? Que está relacionado com a questão da saúde. Circulação o quê? Circular o sangue. Sim, circular o sangue. Mas além disso, não é só o sangue. É circular, na verdade, energia. Uma energia que não é só a energia que o Ocidente entende como matéria, mas também é a energia que o Oriente, que os chineses entendem como uma energia imaterial. Tá certo? O Joe Pilates tinha essa visão holística, ele tinha essa visão ampla. Então, quando você coloca o cara no Reformer e você coloca lá o pé dele apoiado em diversos pontos do pé, né? Isso reflete, na verdade, um estímulo corporal. Então é por aí que a gente começa. Ou no mat, quando a gente começa com o The 100. Ok? Então, o aluno está deitado, a gente faz ele elevar os pés acima da linha, né, do corpo dele, e a partir daí a gente faz ele bombear os braços e trabalhar a sua respiração. Então isso, na verdade, é um trabalho que promove uma circulação de fluidos no corpo e é um trabalho de aquecimento. Ok? Então, os exercícios do método, principalmente nessa primeira parte, que é a parte da sequencialização, né, que tem já uma estrutura pré-determinada, ela é uma estrutura pré-determinada inteligente, que tem objetivos específicos importantes e que estão de acordo com as ideias do criador do método. Tá certo? Por isso que a gente chama de método. Porque o Joe Pilates, ele tinha ideias relacionadas a um conceito amplo de saúde. A partir dessas ideias, ele cria um método de trabalho, um método que é corporal, né? Que é relacionado a técnicas de movimento, mas que não é só corporal. E, a partir daí, ele, na verdade, né, destina a técnica das coisas, né, que ele criou dentro de uma metodologia para atingir o objetivo relacionado ao que ele pensava sobre saúde. Ok? Então, sobre essa questão do aquecimento, né, ele já está presente dentro do método, tá bom? Ok? Eu vou voltar um pouquinho na pergunta que foi feita. As lives com as entrevistas serão de temas relacionados às aulas do dia? Sim, tá? Serão. Então, exatamente, a gente pensou exatamente nisso para ser uma coisa mais pedagógica para vocês. Então, a primeira aula, né, vocês vão ver sobre a parte dos conceitos do Joe,
para entender o que ele pensava sobre saúde. Na segunda-feira à noite, a live é justamente com a Carol, para a gente falar um pouquinho sobre essa história, né, do Joseph, a história das ideias dele. Ela vai contar um pouco da experiência que ela teve lá no Jacob's Pillow, né, nesse lugar onde existia esse festival de dança. Ela teve acesso a muitos acessórios que a gente não vê hoje, que o Joe criou. E tudo que ele criou tem um conceito, gente, que embasa o que ele cria. Por isso é importante a gente entender um pouco, na verdade, sobre o que ele pensava, né? Para fundamentar o trabalho, ok? Deixa eu ver aqui. Pode apresentar um pouco de cada convidado para as lives? Então, ó, na segunda vai ter a Carol, que eu já falei para vocês, que é uma brasileira que está lá em Boston, né? E que teve toda essa experiência, vai falar um pouquinho sobre essa parte mais histórica, ok? Eu queria, na verdade, ter agrupado os dois convidados que vão falar sobre a parte conceitual na segunda e na terça. Porque na aula 2, vocês vão ver um pouco sobre o método, as características do método, quais são essas características, né? Vão ver exemplos de exercícios e tal. E o convidado que vai falar sobre o método, ele não podia falar na quarta de noite. Então ele vai falar na terça à noite. E aí o convidado da terça, que ia falar também sobre a parte histórica, que é o Natanael, ele vai falar na quarta, tá bom? Mas tudo está relacionado, os temas estão relacionados, tá bom? Na quinta-feira eu vou trazer uma pessoa. Então na terça quem vem é o Fernando Sadir, tá? É um cara muito experiente no mundo do Pilates também, muito experiente. Ele teve experiência tanto em uma estrutura de trabalho, por isso que é legal, olha só, o Fernando Sadir vai poder falar pra gente uma perspectiva, na verdade, sobre o método da escola da Romana e uma perspectiva sobre o método da escola do Jay Grimes. Então são dois elders, né, que tiveram contato com o Joe e ele, na verdade, teve a experiência de fazer formações tanto de um lado como do outro. Então olha só que coisa bacana, ele vai trazer pra gente aí, né, essa experiência dele, né, desses dois lados. E nós vamos bater um papo sobre o método, para vocês entenderem o que é o método Pilates, ok? Na quinta-feira eu vou trazer um cara que é o Lipe, da Empower Pilates. Ele, na verdade, faz aparelhos de Pilates, ele faz máquinas, né? Além de ser um conhecedor profundo também do método. Porque eu só compro aparelhos de Pilates com quem, na verdade, é praticante de Pilates e fabrica aparelhos. E é praticante dentro da metodologia clássica. Ok? Porque os aparelhos clássicos, eles têm, na verdade, toda uma dinâmica de medidas, de coisas que são fundamentais para que você consiga desenvolver todos os exercícios do método. Tá certo? Então, se um fabricante de aparelhos, ele não passa pelo método corporalmente, ele não consegue entender o porquê que o reformer tem que ter uma certa medida e não outra. Então aí vocês vão comprar lá um aparelho e vocês compram um aparelho com um fabricante X que fez uma baita de uma inovação e colocou uma barra assada e um negócio assim e um outro negócio assado e não sei o quê. E aí quando vocês vão ver, na verdade, no fundo, vocês não conseguem fazer os exercícios do método. Porque não tem medida, porque aquilo que ele colocou, em vez de facilitar, atrapalha e por aí vai, tá bom?
Então o Lipe, eu vou trazer o Lipe aqui para ele falar um pouquinho sobre as ferramentas do Joe. Como cada ferramenta está a serviço do método e como cada ferramenta tem um conceito em si, né, que embasa isso, ok? E principalmente na aula 3 eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês, porque dentro da estrutura clássica, cada equipamento ele entra em um determinado momento da aula, ok? Então, vocês vão entender um pouquinho isso na aula 3, que eu vou liberar na sexta-feira. Então, a aula 1 fala sobre os conceitos, a aula 2 fala sobre o método e a aula 3 fala como a gente vai, na verdade, colocar as ferramentas do Joe dentro de uma sessão de Pilates a serviço do método, ok? Por isso que eu trouxe os palestrantes não, os convidados, né? Justamente para ilustrar as aulas, ok? E na sexta-feira, vocês vão ver uma live prática. Na verdade, o meu convidado vai ser a Marian e o Miguel, lá da Espanha, que eu até fiz uma live de entrevista com eles na semana passada, e eles vão levar, na verdade, uma aula. Eu vou ser o aluno. E eles vão, na verdade, aplicar em mim os 34 exercícios da contrologia, né, ao modo Joseph Pilates. Exatamente como ele descreve no livro dele, Return to Life of True Contrology. Ok? Eles vão dar essa aula para mim na sexta-feira, vai ser uma aula à tarde. Vocês vão ver, né, eu realizando os exercícios e eles vão, na verdade, colocar esses exercícios para mim, exatamente como está descrito no livro do Joe Pilates, no Return to Life. Ok? Então, gente, sinceramente, olha lá, ó. A Esther Malafaia tá falando aqui que estava assistindo a live do Sadir com o Natanael há pouco. E teremos os dois na imersão, isso mesmo, os dois vão estar aqui. Tanto o Fernando Sadir como o Natanael. Tá bom? Os dois vão estar aqui. Boa noite. Tem um aluno com... Tem um aluno com hipertensão, é isso? Com hipertensão arterial, é isso? Jaqueline, você não acha perigoso o The 100? Eu acho que você pode, na verdade, porque assim, na verdade, todo exercício que tem muito componente isométrico, né, ele acaba elevando um pouquinho realmente, né, a pressão arterial dele. Então você precisa entender, primeiro, ele está medicado, né? Como é que está o controle da pressão arterial dele? Você pode fazer algum tipo de modificação, de repente, né? Mudar um pouco até a respiração dele, para ele não ficar muito tempo em apneia, de repente. Então fazer uma respiração diferente, em vez de inspirar em 5, soltar em 5, pode respirar em 2 e soltar em 2, 1, 2, 1, 2, de repente, né? Não ficar tanto tempo com ele isometria, outra modificação, enfim, depende se o seu aluno é um hipertenso controlado ou não, como que ele está, se ele toma medicamento ou não, né? E aí você pode fazer variação e se você achar que de repente vale a pena tirar o exercício, tira, não tem problema nenhum, ok? Apesar de ter uma estrutura sequencial, gente, no Pilates clássico não tem rigidez, tá bom? Então não é rígido, tem que começar com o The 100. Não, se o seu aluno não pode fazer o The 100 por algum motivo, tira ele. Faz um outro exercício que não tem tanto um componente isométrico, tá bom?
Sábado tive o prazer de participar da live com o Miguel e a Marian. Ah, eu também. Eu também tive o prazer, eu fiz a live todinha em casa, no tapete de casa. Eles fizeram, na verdade, essa mesma aula que eles vão dar para mim aqui na sexta-feira, eles deram essa live pelo Instagram da Gratz, que é, na verdade, uma empresa de produtora de equipamentos, né, muito conceituada, né, lá nos Estados Unidos. Então, eu também fiz a live, ok? Pois é, tá falando aqui, mas só pelo fato da PA subir, se for assim não faz atividade física nenhuma. Pois é, enfim, né, são questões aí. Eu tenho muito aluno, né, hipertenso, né, que é medicado, controlado e tal, e faz The 100, faz outros exercícios. Mas é tal história, gente, cada pessoa tem que avaliar o seu aluno, entender ele, né? De repente o cara tem medo de fazer alguma coisa assim, eu não sei, né? Mas a pressão arterial é isso mesmo, ela vai subir, né? Ela vai ter picos nos exercícios, ok? Não, exatamente, Jaqueline, não precisa ser rígido, tá? Isso é uma coisa que vocês vão entender também nas aulas, tá bom? Porque eu fiz questão de mostrar para vocês que não existe essa rigidez que todo mundo acha que tem no Pilates clássico. Não tem. Ok? Não tem. Um The 100 pode ser feito de diversas maneiras, dependendo do seu aluno. Ah, meu aluno tem muito desconforto no pescoço. Faz The 100 com a cabeça apoiada. Meu aluno tem muito desconforto lombar. Faz o The 100 com o pé apoiado no chão. Ah, o meu aluno não pode fazer o The 100. Não faz o The 100. Não tem problema nenhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui em cima. Old school presente, te instruindo numa prática será top. É isso mesmo. Isso. E uma outra coisa, gente, também que eu... E uma outra coisa também que eu vou fazer... Ó o Clério aí, ó. Fala, Clério. Clério é um outro parceiro aí de Pilates clássico, lá de Minas, né? E é um cara também muito conceituado, importante, né? Que tem muita responsabilidade aí com o método. Então seria muito legal que vocês também depois dá uma procurada lá no Clério, no Instagram dele, segue ele lá, que vocês vão ver muita coisa bacana também dele lá, tá bom? Uma outra coisa que eu vou fazer também, gente, nas lives, vocês vão ver lives também com os meus professores, ok? E eu acho que... Por que eu vou fazer isso? Na verdade, vocês vão ver... eu acho que tem 2 lives programadas para vocês verem... para vocês verem um professor meu trabalhando com um aluno do meu estúdio, ok? Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque eu quero que vocês entendam que quando vocês têm à disposição um método de trabalho, vocês conseguem, na verdade, homogeneizar a equipe de vocês, do estúdio de vocês. Entende? Então, isso é muito importante porque você deixa o seu atendimento do seu estúdio dentro de um padrão homogêneo de qualidade. E isso evita uma série de problemas. Uma série de problemas, muitos problemas, né? Um deles é aquele problema de que o seu aluno, quando ele vai substituir, às vezes, quando ele vai fazer uma aula com um professor substituto, ele começa a encrencar porque a qualidade da aula não é a mesma,
né, do professor que ele está acostumado a fazer. Entende? Ou ele vai fazer uma aula com outro professor e de repente ele percebe que ele estava evoluindo lá com o professor dentro de uma certa estrutura, e aí quando ele vai fazer aula com outro professor, a aula não tem nem pé nem cabeça para ele, não tem nada a ver com o que ele fazia com o outro professor. Então, você não ter essa questão mais homogênea, né, no seu estúdio, para quem tem estúdio e tem uma equipe, o método ajuda muito também nesse sentido. Então eu quero que vocês vejam também um pouco isso. Quero que vocês enxerguem isso, que na verdade, por exemplo, o aluno que a minha professora, que vocês vão ver ela dando aula, na verdade o Dan, ele era meu aluno. E hoje ele faz aula com a minha professora. Ah, valeu Clério, valeu, um abração. Abraço, meu irmão. E hoje ele faz aula com a minha professora, entende? E no fundo, eu treinei a minha professora. Então assim, a qualidade técnica da aula dela é igual à minha, entende? Então o meu aluno não tem nenhum problema em de eu passar, né? De eu passar a prioridade para ela dar aula para ele, entende? Ele não vê problema nisso porque ele enxerga, na verdade, a qualidade técnica da minha professora, mas a estrutura de raciocínio dentro da aula, a estrutura metodológica dentro da aula. Entende? Então isso facilita muito as coisas dentro de um estúdio, quando você tem um método de trabalho. Ok? Tá bom? Exatamente, a gente falar a mesma língua. Falar a mesma língua, gente, não significa ser macaquinhos que fazem as mesmas coisas, ok? E que repete a mesma aula. Não, não é isso. Cada pessoa tem a sua individualidade, enxerga o método de uma determinada maneira, passa por ele da sua forma, né? Mas, quando você passa e entende um método que é o mesmo entre algumas pessoas, obviamente que vão ter certas características que precisam estar presentes na aula. Tá certo? Ok? Então, se o meu aluno está dentro do sistema básico e a minha professora recebeu essa informação e ela vai dar aula para o meu aluno, ela vai dar uma aula para ele dentro da estrutura do sistema básico, porque meu aluno está começando. E essa estrutura tem uma determinada característica. E a minha professora conhece. A partir daí, ela não vai fugir dessa característica, mas o olhar dela para o meu aluno pode ser diferente do meu. Pode ser que ela tenha encontrado no meu aluno alguma coisa que eu não vi. E aí ela vai lá e trabalha dentro desse olhar dela e dentro da individualidade dele, mas com as mesmas características do sistema básico. Dá para entender isso que eu estou falando? Então não é ficar repetindo, né? Não é só uma coisa de você repetir coisas, não é isso. Tá bom? Isso que eu quero que vocês entendam. Sim, cada pessoa tem sua abordagem pessoal sem fugir do método. Exatamente, é isso aí. Tá bom? Tem mais dúvidas aqui para cima? Aqui a Pratique Pilates está falando, eu fiz a formação como original, porém vejo que falta muita coisa, aparelhos que não conheço e etc. Às vezes numa formação, gente, não dá tempo mesmo, né, da gente ver tudo, ok? Mas enfim, o importante é você perceber que aonde você fez a formação é uma escola
que está preocupada, sim, na verdade, em alicerçar esse conhecimento dentro de uma certa conexão com a tradição, ok? Não precisa necessariamente a coisa ser repetitiva, ok? Foi o que a Marian falou na live passada, na semana passada, né? A gente encontra elders, né? Antigos, professores antigos que tiveram contato com o Joe, que fazem interpretações do trabalho do Joe diferentes, ok? E aí eu perguntei para Marian, eu falei assim, Marian, então, mas isso pode dar margem para tudo bem, então se é uma interpretação um pouco diferente, então pode tudo, de repente, né, a gente segue uma pessoa que de repente tem uma certa tradição no Pilates ali e tal, e de repente ela está fazendo uma coisa que é muito diferente. E aí o que ela respondeu foi o seguinte, olha, aí você precisa na verdade ter um certo fio condutor de conexão com o próprio Joe. E aonde a gente encontra isso? Na Bíblia dele aqui, ó. Ok? No livro dele e no que ele deixou de exercícios, nos vídeos que ele deixou, né? Pra gente também não sair muito de uma certa conexão com o Criador. Acontece muito aluno vem repor aula em um horário onde os outros estão em outro nível. Você tem que ir adaptando para ele. Você está falando de aula grupo, né? Você está falando de aula grupo, onde... Então, gente, ó, eu sou a favor, na verdade, eu acho que vocês, às vezes, a gente às vezes precisa ter um posicionamento dentro do nosso estúdio, ok? Então, por exemplo, nas aulas grupo que a gente tem aqui, o grupo, ele precisa andar meio que junto no método, tá certo? Então, de repente, eu também trabalho com um grupo de até 4 pessoas, tá bom? Então, de repente, eu tenho um grupo lá de, sei lá, eu tenho 3 alunos que começaram ali tal, praticamente numa mesma época e tal, e aí eles estão andando no método, já solidificaram todo um sistema básico, estão indo para um sistema intermediário, tão bem, né, e etc. Aí aparece, de repente, uma senhora para treinar no meu estúdio, e ela só tem o horário, uma senhora que tem uma série de questões, uma série de problemas, às vezes de saúde e tal, e ela só tem aquele horário para treinar. No meu estúdio, se ela tiver só aquele horário para treinar, gente, ela não vai treinar. Eu faço uma opção, entende? Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo. A gente quer abraçar o mundo. Então, todo mundo que chega no nosso estúdio, a gente quer colocar para dentro e não importa a aula. No meu estúdio, eu preciso me posicionar. Então, se aquela senhora não tem um outro horário para treinar, e se eu não tenho, de repente, um outro horário para ela, aonde ela possa se enquadrar com um grupo, em que ela possa começar um trabalho, então, infelizmente, ela vai ter que aguardar um pouquinho. Entende? Ou eu dou uma segunda opção para ela. Aula individual. E se ela é uma senhora que, de repente, tem uma série de questões, né? Ela tem uma série de problemas físicos, ela vai começar um trabalho, eu já de saída vou indicar para ela a aula individual. Dá para entender? Então a gente precisa se posicionar. Porque se você faz isso e coloca uma pessoa que é muito heterogênea em relação àquele grupo, pode ser que você perca dos dois lados. Você perde dos dois. Você perde a senhora e você perde os alunos que já estavam e que estavam evoluindo bem.
Então, é importante vocês se posicionarem, tá certo? Quando a gente trabalha com grupo no Pilates clássico, a gente, na verdade, já tem a estrutura do estúdio. Quando a gente compra aparelho, gente, presta atenção, ó. Ó o Natanaelzinho aí, ó. Fala, Natanael, beleza? Já falei para o pessoal que você vai estar aqui comigo semana que vem, hein? Quarta-feira. Então, gente, ó, quando a gente compra aparelhos dentro de uma perspectiva clássica, a gente compra aparelhos de acordo com o método que a gente vai utilizar. Isso é muito importante, tá certo? Então, olha só, se eu sei que em uma boa parte da minha aula eu vou desenvolver mais os meus alunos no Mat e no Reformer, e eu quero trabalhar com grupo, eu compro muito mais quantidade de aparelho, de Mat e Reformer, do que dos outros aparelhos. Tá certo? Por isso que no meu estúdio eu tenho 4 Mat Walls, eu tenho 5 Reformer, né? Ok? E tenho um Cadillac, tenho 3 Wundas, tenho uma unidade dos outros aparelhos. Tá certo? Ok? E aí, quando a gente vai trabalhar com grupo, vocês podem perguntar para mim assim, Alexandre, mas então você só dá aula para grupo de Mat, de Reformer? Não. Então, vocês vão aprender isso na terceira aula, tá bom? Da imersão, na semana que vem. Que uma sessão de Pilates clássico tem 3 partes. A primeira parte é a parte que a gente chama de sequencialização, que é mais Mat e Reformer. A segunda parte é a parte da individualização, onde a gente utiliza os outros aparelhos do sistema para trabalhar alguma especificidade mais do aluno, né? Alguma coisa que a gente está vendo ali que precisa ser trabalhada mais, ou para construir alguma coisa do método da primeira parte da aula. Então, quando eu estou com um grupo de 4 pessoas, eu posso pegar a primeira meia hora e lascar a brasa, Mat ou Reformer, com eles todos no mesmo aparelho, né? Só que obviamente um de cada, ok? Dou dinâmica de aula, né? Dou trabalho para eles mais fluido, para que eles também sintam um pouco essa potência do trabalho. Na segunda parte, que é a individualização, aí eu até posso, de repente, colocá-los um em cada aparelho. Eu percebi, por exemplo, que o meu aluno precisa fazer um trabalho mais de mobilidade torácica. Eu coloco ele num Cadillac e ele faz uma push-through. Eu percebi que o outro precisa mais de abertura na virilha. Posso colocar ele, sei lá, de repente, num barrel para fazer algum tipo de exercício. Então aí eu posso separar um pouco eles nessa segunda parte. E depois eu volto com eles de novo juntos e faço uma finalização, que é a terceira parte da aula. Exatamente. Tem que saber dizer não. Claro, tem que saber, gente. Vocês têm que se posicionar. Senão vocês acabam perdendo. De uma forma ou de outra, acaba perdendo. Entende? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui em cima. Mais alguma dúvida, gente? A gente tem 10 minutinhos. Ninguém quer entrar hoje para bater um papo comigo? Primeira parte, quantos minutos? Essa sequencialização, ela demora um pouco mais. Então, normalmente, a gente fica entre 30 e 35 minutos. A segunda parte, 20 e 25. E a última parte, 10 a 15 minutos, mais ou menos.
É assim que funciona, na verdade, uma estrutura de aula, né? Mas às vezes a gente muda isso também, gente, tá? De repente o grupo, ele tá desenvolvendo bem no Reformer, a gente quer dar uma aula mais um reformão, mais uma aula de Reformer. Nada impede você ficar a aula toda no Reformer. Também dá para fazer isso, ou no Match, entende? Enfim, são opções de aula que a gente tem, ok? Às vezes dá para você pegar um grupo, por exemplo, e ficar só na Vunda, também dá, né? Mas o padrão de aula é mais ou menos esse que eu falei para vocês, tá bom? Quando o aluno não quer fazer o exercício, eu tento entender o porquê que ele não quer fazer, né? E a partir daí a gente avalia juntos. Se eu achar que é muito importante para ele o exercício, eu converso com ele, ok? E eu explico para ele o porquê que eu acho importante. Não, a aula dura 1 hora. 1 hora, ok? O tempo que eu falei é mais ou menos ali. Tem que se enquadrar em 1 hora, tá bom? Então, se você demora 30 minutos na primeira parte da aula, né? E demorar 20 minutos na segunda parte, você vai ter 10 minutos para a terceira parte, ok? Para fazer uma estrutura de finalização de aula. Isso, exatamente. A formação, exatamente. Para quem, na verdade, quer fazer uma formação em Pilates clássico, é demorado mesmo, gente. Demora, é uma estrutura de 1 ano, né? O aluno passa pela experiência no método, ele vivencia, ele sente no próprio corpo. Ele vai aprendendo várias estruturas de aula, né? Tá certo? Ele vai aprendendo, na verdade, que a gente tem opções de variação, né? De repertório, ok? A gente tem muita opção de variação, né? O Pilates clássico, na verdade, ele dá recursos pra gente trabalhar com o aluno. Um teaser, você faz um teaser em vários locais. Você faz ele no Mat, você faz ele no Reformer, você faz ele na Vunda, você faz ele no Spine Corrector, né? Sim, você faz ele em muitos lugares, okay? No Cadillac. Você faz uma anamnese e algum teste, uma ficha para acompanhamento. Eu tenho um sistema de avaliação aqui no meu estúdio. Tá bom? Eu tenho um sistema de avaliação de movimento, principalmente de mobilidade articular, de estabilidade, né? E níveis de força e flexibilidade também, que eu faço inclusive por fotos, ok? Eu tenho um sistema de avaliação, sim, que eu utilizo mais principalmente com alunos que querem fazer mais um trabalho individual, tá bom? Legal. Pessoal, a gente tem mais 5 minutos, tá? Mais 5 minutos aí de live. E já gostaria de agradecer vocês, tá bom? Pela presença, né? Foi uma presença legal aí. Bastante dúvida, né? Então, gente, na semana que vem é isso, tá? Ó, quem ainda não tá no meu Telegram, já entra lá no Telegram, acabou a live. Vai lá na minha bio, entra no Telegram, tá bom? Aqui eu dou aula em grupo até 4 pessoas, tá? Até 4. Eu tenho 2 formatos, aula individual e aula grupo até 4 pessoas.
eu tenho curso de formação presencial aqui também, tá bom? Valeu, pratique Pilates, muito obrigado, tá? Ô gente, ó, eu sempre peço, quem curtiu a live, quem gostou, teve algum insight legal, alguma coisa, sempre depois da live eu posto uma foto lá no meu feed, tá bom? Então, deixa um comentário lá, alguma coisa que você achou legal, um insight, uma ideia, alguma coisa que marcou você que foi bacana, coloca lá a hashtag Jornada Clássica e deixa um comentário lá no meu feed, eu vou colocar a foto logo que acabar a live, tá bom? Pra gente... Isso é importante, gente, porque na verdade a gente vai formando uma comunidade, ok? De pessoas que são comprometidas, que têm o mesmo interesse em aprender com comprometimento o Pilates clássico, né? De melhorar o seu trabalho, de melhorar o nível de satisfação que você próprio tem com o seu trabalho. Pode falar, Ingrid, pode falar, qual é a sua dúvida? A gente tem 2 minutos. Pode escrever aí a sua dúvida que eu te falo. Se você não conseguir falar aqui, manda no meu direct, pelo Instagram, tá bom? Manda lá sua dúvida que eu respondo para você. Bom, então é isso, tá, gente? Então, na semana que vem, vocês vão receber os recadinhos, Telegram, né? Acessar as lives, as aulas que você vai enviar por e-mail vai ficar salva, ela fica um determinado tempo, tá bom, Ingrid? Então, vocês vão ter aí um tempo que eu acho que é basicamente de 7 dias para vocês poderem ver. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Não é exatamente na hora que você precisa ver a aula. Você pode ver depois, tá bom? Quando você tiver o seu tempo, você entra lá no Telegram, clica e você vai ver a aula sem problemas. Curso de Pilates Clássico no Rio de Janeiro, eu recomendo você procurar o Fernando Albernaz.